Minhas boas-vindas ao Movimento 140. No vídeo de hoje, nós vamos reagir aos integrantes da banda Rebelde, ou RBD, falando em português. Já deixa aqui embaixo nos comentários qual é o seu integrante favorito, se você gosta, e qual deles fala o melhor português. E eu já sei que um deles, o Christian, morou no Brasil e é o que mais fala português, então eu vou deixar ele por último. Nós vamos começar então com a Maite Perrone. Eu não encontrei tantos vídeos assim dela falando português, mas por acaso eu achei esse trecho aqui sem contexto nenhum, dela tentando ler uma frase em português. Vamos dar uma olhada. Por favor, senhor, tira de mim essa vontade de fazer franja de novo, que eu sei que não vou ficar igual a Maite Perrone. Esta sí está más difícil. No entiendo qué significa hacer franja, porque si no, no voy a parecer a Maite Perrone. Pero no entiendo esas dos palabras. A ver, ¿cuál será la verdad? Ok, franja es fleco. Perfecto. Si te gusta el fleco, ponte el fleco. No importa. Aqui nós temos alguns problemas, primeiro, com a palavra franja, né? Que não é a mesma em português, em espanhol. Em espanhol é fleco. E aí ela já não conseguiu entender qual que era a vontade da nossa amiga aqui, da pessoa que comentou. Ela disse fazer franja, o que eu particularmente acho uma construção estranha até em português. Mas a Maite ficou um pouco confusa porque em espanhol nós dizemos poner-se, né? Então por isso que no final ela até conclui dando um conselho para ela. Perfeito. Se te gusta el fleco, ponte el fleco. No importa. Ponte fleco, ponte fleco. Então, o verbo poner-se, nesse caso no imperativo, ponte el fleco. Mas outra coisa bem interessante é, pra quem não sabe, eles, os integrantes na época ali do auge, né, da sua fama aqui no Brasil, especialmente, porque foi um fenômeno no Brasil, eles gravaram o álbum inteiro em português. Então eles aprenderam algumas dicas ou algumas coisas que o português brasileiro tem de característico ou de peculiar. Vamos dar uma olhada como ela se corrige, por exemplo, ao falar da palavra vontade, que é muito parecida em português e espanhol. Em espanhol é voluntar, mas na verdade, para esse contexto de ter vontade de, é mais comum dizer tener ganas de. Então, tenho ganas de cantar, por exemplo. E como no espanhol o D é pronunciado como D e o E é pronunciado como E, o que eu quero dizer com isso é que, ao invés de dizer vontade, eles diriam algo como vontade. Ou seja, o D marcado aqui em cima, D, e o E feito nessa posição medial, que é o E normal, vamos dizer assim, o E como talvez ele seria reproduzido se ele fosse realizado da forma como que é esperado. Ou seja, se nós tivéssemos só 5 vogais, como tem o espanhol, A, E, I, o E seria então realizado como E. Mas no português brasileiro e também no português europeu, esse E final tem a tendência de fechar, ou seja, um alçamento aí dessa vogal final para uma coisa próxima do I ou de fato um I. Em português europeu, por exemplo, esse E fecharia para algo mais algo entre o I e o E, será algo como vontade, mas no português brasileiro ele é realizado como I, vontade, ou seja, aqui em cima, bem alta essa vogal. E é claro, como não podia faltar, o português brasileiro tem o D, algumas consoantes como o D e o T, africada, significa que é uma palatalização dessas consoantes. Então, ao invés de dizer vontade, a gente diz vontade. Vamos ver aqui ela se corrigindo porque ela já conhece essa característica do português brasileiro e ela lembrou disso depois que ela leu a palavra. Vamos ver. Por favor, senhor, tira de mim essa vontade. Ou seja, primeiro ela pronuncia como ela normalmente pronunciaria se ela lesse a palavra, vontade, com o D e o E, naquelas posições tradicionais para quem fala espanhol, por exemplo. E aí, por ela já conhecer o português brasileiro, já ter gravado em português brasileiro, ela já se corrigiu ali, sabendo como é realizado no Brasil. E se vocês prestarem atenção como ela diz o verbo fazer, como em espanhol não tem essa sibilante sonora, zzz, é tudo feito com a sibilante surda, ss, essa palavra em espanhol, hacer, emprestaria então essa pronúncia ao verbo fazer do português, que seria então fazer, fazer. E o que eu acho interessante também é que nesse segundo DE, que em português brasileiro teria sido pronunciado como de novo, ela tenta pronunciar como I, mas já tendo pronunciado o D como o D em espanhol. De novo, de novo. E no final, ela pronuncia, claro, o L final, o E em coda silábica, que a gente fala que é no final ali da sílaba, como o L pronunciado no espanhol, que é de fato o som de L, já que no português brasileiro há uma ditongação e esse L é realizado como U. Que eu sei que não vou ficar igual a Maite Perrone. Ou seja, igual, como diremos até em português europeu também, em Portugal se realiza como L, mas que em português brasileiro fica igual, como se fosse com U. E esse vídeo é um pouco mais antigo, não é desse ano também, dessa turnê nova que os Rebeldes estão fazendo no Brasil, no México também, em outros países. Mas eu achei interessante porque a Dulce não tem muito vídeo falando em português, e esse ela fala um pouco mais, dá pra gente analisar vários detalhes. Vamos dar uma olhada juntos. Eu só quero dizer a vocês que quando tenham uma situação difícil,
que sintam que já não podem mais. Não desanimem e estejam seguros que ainda que as coisas pareçam muito complicadas, não deixem que frustrem seus sonhos. E não percam nunca a esperança. E o que a gente percebe é que, de fato, eles aprenderam vários detalhes, como disse, do código do português brasileiro, especialmente a questão da pronúncia de algumas consoantes e algumas vogais. Então percebam como ela diz a palavra dizer. Eu só quero dizer a vocês. Ou seja, ela faz o som da sibilante sonora, ou seja, dizer, e no começo, ao invés dela dizer, por exemplo, dizer, ou dizer, ela diz dizer, ou seja, ela já faz essa palatalização do D, aquela consoante africana que a gente falou antes. Uma coisa que vale a pena pensar é o uso da preposição a. Ela diz dizer a vocês. Teoricamente, de acordo com a gramática normativa, quem diz algo a alguém. Mas a gente sabe que no português, no vernáculo brasileiro, ou seja, na forma como que as pessoas falam espontaneamente, vamos dizer assim, a tendência é o uso da preposição para, abreviada ou encurtada para pra ou até pá. Ou seja, ao invés de dizer algo a alguém, se diz dizer algo pá ou pra ou para alguém. Claro, como ela vem do espanhol, que preserva muito marcado em quase todos os verbos o uso da preposição a, então sim, ela mantém isso quando ela passa para o português, que teoricamente, como nós dissemos, está de acordo com a gramática normativa. Não sei se quando ela aprendeu português ensinaram de acordo com a gramática e não com como que os brasileiros de fato realizam ou fazem a regência desse verbo, mas ela diz então com a ao invés de pra ou para ou pá mesmo. Eu só quero dizer a vocês. Percebam também que a palavra só, como é pronunciada de uma forma um pouco diferente, a gente tem um detalhe ali que parece, que entrega talvez ali que ela seja uma estrangeira, porque as vogais no espanhol, a, e, I, o, u, como eu disse, não tem diferença de altura, ou seja, não tem a diferença entre o e, e. Então, ao invés de ser só, ela diz so. Ela diz um pouco mais fechado, como se fosse um o normal. Só quero dizer a vocês. Que quando tenham uma situação difícil. Claro, o clássico caso da nasalização. Então, aqui, como essa nasalização que é marcada pelo tio na grafia, né? É muito difícil para, por exemplo, quem está no espanhol fazer. Ela diz situação e não dizer situação. Ou seja, o ar não sai completamente pelo nariz e aí causa estranhamento. E se você não presta atenção, talvez soe até com uma outra palavra. Que quando tenham uma situação difícil. E aqui ela ainda pronuncia o L como se esperava em espanhol, como um L difícil, mas ela já não diz difícil, ela já faz difícil, ou seja, ela faz a palatalização do D, mas não a brasileira completamente, vamos dizer assim, que no final deveria ser realizado como U, difícil. Que sintam que já não podem mais. Esse já também, essa pronúncia, esse j que nós temos no português brasileiro, não existe no espanhol. E como a palavra já em espanhol é marcada pela YA, ou seja, o YA, que é pronunciado como já, ela então faz esse som, por ser muito parecido, por ser a mesma palavra, vamos dizer assim, ela faz esse som na hora de falar. Então, já. Não desanimem. Não desanimem, ou seja, ao invés de pronunciar o M no final com uma bilabial, o que significa que nós juntamos dois lábios, desanimem. Essa consoante nasal, final, bilabial, não existe no espanhol no final das palavras. Para eles, é a consoante nasal N, ou seja, ela é pronunciada com a língua aqui para cima e os lábios não se fecham. Desanimem. Então, por isso, quando eles falam, por exemplo, essas palavras que tem no final o verbo, o M, nós conseguimos perceber essa diferença na hora de fazer essa nasalização final. E estejam seguros que ainda. E ela diz aqui, estejam seguros, ou seja, nós em português dizemos tenham certeza, né? Tenha certeza. Em espanhol, quando nós queremos dizer que nós temos certeza, dizemos estamos seguro ou estou seguro. E é por isso que então aqui, como a palavra é a mesma em português, provavelmente ela falou de uma forma um pouco mais espontânea, ela também usou a forma que ela sabe no espanhol, estejam seguros. E também funciona, acho, no português, acho que ele não causa nenhum problema de compreensão, mas que é interessante porque marca bastante a língua materna dela. Que as coisas pareçam muito complicadas. Também vemos a palatalização de muito, né? Ou seja, ao invés de dizer muito, e até uma monotongação, ou seja, ao invés de dizer mui, ela diz mu, e ao invés de dizer to, ela diz cho, que é essa palatalização do T que ocorreu provavelmente ao longo do tempo no espanhol. Não deixem que frustrem seus sonhos. E não percam nunca a esperança.
E aqui, de novo, a gente vê aquele N final, que deveria ser feito como M, bilabial, como nós somos no português, mas para ter o espanhol como língua materna, ela pronuncia como N. Mas eu gosto de enfatizar como eles aprenderam muito bem esses detalhes do português brasileiro, que fazem com que a fala dela seja muito mais bem recebida, ou seja muito mais fácil de compreender para quem fala português do Brasil, do que, por exemplo, se uma pessoa que nunca estudou nada do português brasileiro tentasse simplesmente ler, mesmo tendo o espanhol como língua materna, tentasse ler a frase. Como a gente viu a Maitê, ela já tinha um conhecimento, mas quando ela leu a primeira vez, ela já se esqueceu de aplicar o código que ela aprendeu do português brasileiro. Então, quando a pessoa aplica esse código, esses pequenos detalhes que nós vimos aqui, já soa muito mais natural para os ouvidos brasileiros. E agora a gente vai ver a Anaí falando. Esse vídeo também é um pouco mais antigo, mas ela fala um pouco mais em português, aí dá pra gente analisar com mais detalles. Vamos ver. Yo sé que estaría mejor si ustedes hacen el esfuerzo y cantan en español. Eu tenho que falar português. Ela começou em espanhol, né? Ela disse que já que vocês fazem o esforço para falar em espanhol, para cantar as músicas em espanhol, eu tenho que falar em português. Eu tenho que falar português. E ela diz aqui tenho. Isso é curioso porque, apesar de estar completamente correto, ou seja, ele temos a vogal O no final da palavra tenho, a gente sabe que no português brasileiro e também no português europeu, a tendência é também o alçamento dessa vogal, ou seja, o fechamento dessa vogal para uma vogal U. Então, tenho, tenho. Então, no caso aqui, a gente já consegue identificar essa diferença de som quando ela fala a palavra tenho. Muy mal, pero lo voy a intentar, ¿ok? A ver si me sale. E eles falam muito bem, eles são modestos de dizer que falam muito mal, mas para quem não fala português fluentemente, eles têm uma noção muito interessante do código português brasileiro e conseguem fazer esses detalhes que tornam muito mais fácil de entender, né? Vamos ver. Esto es algo que escribí para ustedes. Ela disse que vai tentar falar português e isso é uma coisa que ela escreveu para os fãs brasileiros. Como eles ficavam gritando, né? Anaí, Anaí. Então, sim, essa sou eu, né? Y dice así, escúchenme. Vamos escutar o que ela tem pra falar. Eu quero dizer Dizer, perfeito aqui, né? A palatalização, dizer, a sibilante sonora, dizer, muito bom. que todos vocês Aqui, há uma tendência que eu já vi em outras pessoas que também tentam imitar o sotaque português brasileiro, que é às vezes uma palatalização excessiva, ou seja, uma hipercorreção da palatalização do T. O T só vai ser palatalizado, ou seja, só vai ter esse som de tch, quando ele estiver antes de um I, ou quando estiver antes de um E, que soa com um I. Então, tia ou noite, por exemplo. Já quando ele estiver na frente de O, A, U, ele não vai ter essa palatalização. A gente não vai falar assim, tudo, ou tá, ou também todo. E aqui percebam que na hora que ela vai falar todo, ela parece fazer um pouco de palatalização ali no T, O, que não teria originalmente, mas às vezes por uma hipercorreção, por se forçar a fazer a palatalização do T, ela acaba colocando em lugares que não deveriam acontecer ou não acontecem na fala do português brasileiro. son meu sonho que virou realidade. Mas acho interessante que a nasalização de som ficou muito boa, muito diferente, por exemplo, de situação que a gente viu da Dulce ali falando antes, muito boa nasalização, e ela reduziu um pouco a força, talvez, do R de realidade, né? Ou seja, ao invés de falar como em espanhol, realidade, com esse R, com esse tap múltiplo que a gente fala aqui, que é essa língua batendo várias vezes aqui na ponta na parte atrás dos dentes, vamos dizer assim, ela reduz um pouco ali, mas ainda dá pra ver essa marca desse R aqui no português brasileiro hoje, já praticamente não existe, especialmente nas gerações mais novas, vamos dizer assim. Mas com certeza ela fala português muito bem. É claro, ela decorou o texto aqui pra falar, mas já vi ela falando em outras situações também. Eles parecem estar bastante à vontade com várias coisas do português brasileiro, conseguem falar algumas palavras, umas frases ou outras, e dá pra entender muito bem. E já que a gente tá falando da Anaí, eu queria mostrar, por exemplo, o que ela acha, por exemplo, de aprender português, de falar português, que ela falou nesse programa, tá em espanhol, mas tá legendado. Eu acho interessante a perspectiva dela em como que é aprender português. Vamos ver. Sabemos que has cantado también en portugués. ¿Qué tan difícil fue aprender pues ese idioma y poderlo cantar y transmitir en un idioma que no es el tuyo y tan complicado, ¿no? Pues la verdad es que el portugués es como, yo creo que es un idioma muy lindo porque es fácil Ou seja, a apresentadora diz aqui, não, o português é tão complicado, e ela diz aqui, não, é um idioma muito lindo porque é fácil e um pouco parecido com o espanhol. de hablarlo y es como que se parece un poquito al español. Creo que no lo he hecho tan mal, espero hacerlo cada vez mejor. No sé cómo se dice rebelde en portugués. ¿Cómo se dice rebelde? Rebelde. Ah, rebelde. Rebelde.
Perfeito, eu acho até muito boa a entonação que ela faz aqui. Ou seja, o que ela fez mudou para a gente entender os mecanismos que ela usou para falar a palavra rebelde, como se deveria falar talvez no português brasileiro. Ela mudou o ponto de articulação do R, ao invés de ser feito aqui na frente, ela jogou lá para trás, algo mais perto da parte uvular ou glotal, ou seja, rebel. E ela também faz a ditongação do L, então ao invés de dizer rebelde, ela fala rebel, e no final, é claro, ela faz ali a palatalização do D e o E pronunciado como I. Então tudo isso junto fica rebelde. E ela falou perfeitamente. Ali mostra, por exemplo, como os mexicanos, não sei se é um programa mexicano, mas como as outras pessoas ali que falam espanhol ficam chocadas como muda essa palavra, só com esses detalhes que ela aprendeu do português brasileiro. Ou seja, a ditongação do L, a palatalização do D, a pronúncia do E final como I, e também a suavização ou a mudança do ponto de articulação do R. E por fim, é claro, deixamos o melhor para o final, que é o Christian, já que ele morou no Brasil, pelo que eu saiba, ele morou um tempinho no Brasil e fala português melhor que todos os outros ali do grupo. Ele talvez se esforçou mais ou teve mais curiosidade para entender, para falar um pouco mais de português. Então ele solta frases mais longas, faz discursos um pouco mais longos, às vezes um pouco mais espontâneos, vamos dizer assim. Ele tá falando agora nesse vídeo sobre a HIV, né, sobre o vírus da AIDS, que não tem que ser mais um tabu. Hoje em dia a gente sabe que há tratamento, as pessoas conseguem ter uma vida praticamente normal. A gente também não pode transformar uma pessoa num pária, porque ela tem um vírus que não impede ela nem de ter relações sexuais e poder amar e ser amada como todas as pessoas merecem. Então, o que a gente pode perceber aqui da fala, claro, o conteúdo é muito mais importante do que a forma que ele fala, ele é compreendido, a gente entende muito bem, mas só alguns detalhes, por exemplo, que é a palavra positivo, que é feito sem aquela palatalização, então é positivo, e também o S, que entre vogais no português brasileiro e no português em geral é sonorizado, ou seja, começa a ter um som de Z, né? Então, positivo, que ele diz como positivo, que é essa herança, assim, ou essa marca do espanhol, que é a língua materna dele, que não tem essa sibilante sonora, é tudo surdo, sempre como S. Você merece ser quem você quer. Eu acho muito interessante essa parte, porque o som do R na coda, ou seja, no final da sílaba, ele é feito de duas formas aqui. E entre essas formas, nós temos, por exemplo, o R retroflexo, que marca, por exemplo, de alguns lugares de Minas Gerais, ou daquele chamado R caipira, paulista caipira, vamos dizer assim, que é um R que joga a língua lá para trás. Então, ele diz aqui, por exemplo, ser, ou seja, com a língua lá para trás. Só que você pensa que, por exemplo, ele vai manter esse código, ou seja, que todos os R's que ele aprendeu vão ser retroflexos, como se espera de uma pessoa que fala, por exemplo, a língua, o português, e tem essa marca, essa realização do R. Só que logo em seguida ele já faz um R que seria algo talvez mais próximo do Rio de Janeiro, que é um R mais glotal, aqui para trás, que é muito interessante, porque, como eu disse, é uma variação que talvez não aconteceria em nenhum português brasileiro, porque é muito distante uma forma da outra. Vamos dar uma olhada de novo nessa parte. Você merece ser quem você quer. Você se Esse R tá bem arrastado, bem puxado aqui atrás, né? Arranhado ali. Muito interessante. ama, gente. Você se respeita. E se algum não quiser, que se foda! E o curioso aqui é que ele diz, se algum não quiser, em português é estranho porque algum normalmente se usa, é um pronome definido que se usa para coisas, não se usa para pessoas. Ou só usamos, na verdade, como se usa, na verdade, em espanhol, que é quando nós dizemos algum de vocês. Ou até alguém de vocês é possível. Mas algum de vocês pode ser algum do grupo. Mas nesse caso, alguém talvez seria mais interessante porque nós estamos falando de qualquer pessoa, vamos dizer assim. E como no português e no espanhol essa questão é bem parecida, é praticamente igual, eu acho que só rolou uma confusão de código na hora que ele estava fazendo em português, mas que, como a gente disse, não interfere na compreensão da mensagem. E se algum não quiser, A gente também percebe aquela falta da aproximação dos dois lábios, que deveria formar algo mais próximo do M, né? Algum, que ele realiza como, em espanhol, gun, ou seja, com N aqui em cima e com os lábios abertos, ou não fechados totalmente. Brasil, eu te amo, caralho! E aqui, além de dominar muito bem o código, usar palavrão no momento certo, do jeito certo, com a entonação certa, ele ainda diz
te amo, né? Que acho que pra quem aprende o português é um dos clássicos, né? Falar o T, E com esse ti, que a gente já falou tanto aqui da palatalização, do I, que soa muito natural. Percebam que aqui ele já conhece, por exemplo, essa ideia do O no final com alçamento, ou seja, essa transformação do O em U. Então, muito, muito. Te adoro, Brasil! De novo, te adoro, Brasil. Já sabe que não deveria dizer te adoro, porque aqui já soaria muito como espanhol, né? Então aí ele já sabe, domina o código e faz a palatalização no momento certo. Obrigado, Rio! E obrigado, Rio. Perfeito. Fala muito bem, é uma pessoa incrível ali nos palcos, a gente vê como ele se diverte, como ele gosta de estar no Brasil, todos eles, na verdade, o que é muito legal, é bom ver quando um artista respeita o público, gosta, se interessa e tem uma conexão tão grande como eles têm porque fizeram tanto sucesso aqui por tanto tempo, né? Mas é isso, hoje foi um vídeo mais curto, obrigado por assistir até o final, já deixa aqui seu curtir e também deixa nos comentários se você acha que tem algum tema, algum vídeo interessante para eu reagir, para eu comentar aqui, para fazer nos próximos vídeos. Você também pode seguir no Instagram, movimento.140 e também Movimento 140 no TikTok. Muito obrigado e até a próxima!